Qual o seu chamado? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas referente ao mesmo. Então fica nesse vídeo e vamos fazer um bate-papo legal sobre esse assunto. Então bora lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Robson Cardoso por aqui, você está no canal 5 Palavras. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre chamado, qual é o meu chamado. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar, porque toda vez que você faz isso, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. Então não deixe de fazer essas coisas, ajude-nos a crescer um pouco e propagar mais a palavra de Deus. E só mais uma coisa antes de fato iniciarmos. Deixe seu comentário sobre qualquer assunto que você queira ouvir, né, que nós possamos tratar nesses vídeos. E sem mais delongas, bora lá! E como eu falei, eu quero falar com vocês exatamente sobre qual é o nosso chamado. Talvez nós possamos se deparar com essas perguntas e eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Talvez alguns possam dizer, eu fui chamado para cantar. Não! Ou até outros digam, não, eu fui chamado, eu tenho um chamado profético. Não! E outros possam afirmar com toda propriedade e convicção, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Não! Não! E muitos desses usam até o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e também usa de Mateus 28, né, o tão famoso texto da Grande Comissão. Mas a questão é, qual é o nosso chamado? Será que de fato fomos chamados para pregar o Evangelho? Será que de fato fomos chamados para cantar ou coisas semelhantes? Então eu quero, dentro da palavra de Deus, conversar com você sobre esse assunto. Mas antes disso, eu quero fazer com você uma pequena exposição gramatical. Por que eu quero tratar com você sobre essa questão gramatical também? Porque a língua portuguesa, ela não é tão complexa como parece. Mas muitas das vezes nós costumamos complexibilizar essas coisas que são tão fáceis. Então, quando falamos sobre chamado, e aí costumamos usar os versículos que eu citei, que é o versículo de Marcos e o versículo de Mateus, ambos relacionados à Grande Comissão, nós erramos pela seguinte questão, que esses verbos, que é o verbo ir de pregar e o ir de fazer discípulos, são verbos que falam de alguém, não que vem, mas que vai. Né? Por exemplo, eu não digo ide e uma pessoa vai vir para mim. Quando eu digo ide, a pessoa vai. Ou seja, se eu chamo, você vem. Se eu digo ide, então você vai. Então, a partir dessa perspectiva, nós já vamos começar a dizer, cara, tem algo meio estranho, né, com relação à nossa percepção de chamado. Mas a seguinte questão é, de fato, qual é o nosso chamado? E eu quero tratar com você sobre um termo, né, que é usado na teologia, que é o termo da primeira menção. E você pode dizer, e eu sei lá o que é isso? E eu quero aproveitar para indicar a vocês um livro, que é esse livro aqui, de Alessandro Vilas Boas, Quem é Jesus? Onde ele vai tratar muito bem sobre essa questão de chamado, sobre lei de primeira menção. Então eu deixo para vocês e aproveite e se deleite nesse livro, porque ele é ótimo e eu garanto para vocês que vocês vão ser muito acrescentados por esse livro. Mas o termo da primeira menção, resumindo, seria, se você quer entender determinado assunto, você olha para a primeira vez que tal palavra relacionada a esse assunto foi falado na Bíblia. E para chamado não é diferente. A primeira vez que chamado foi visto na Bíblia não foi em Isaías 6. Isaías 6, no chamado que todas as pessoas falam, seu chamado de Isaías, muito menos quando Deus chamou Abraão, nem quando chamou Davi. Mas
a primeira vez que chamado ou a palavra relacionada a chamar aparece na Bíblia, está exatamente em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou Deus o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Veja que o texto ele usa e Deus chamou, né? E ele chamou. Então nós vemos que a primeira vez registrado na Bíblia a palavra chamar ou o verbo chamar é relacionado a Deus chamando o homem. E se você for ver dentro desse contexto, é exatamente no momento da queda do homem, o homem caiu, né? O homem agora já não tinha mais aquele relacionamento com Deus, o homem tinha caído, o homem tinha pecado, tinha desobedecido a Deus, agora o homem tinha se escondido. E a palavra fala que Deus chegou no jardim, como sempre, né, onde ele fala que na viração do dia Deus vinha a fim de encontrar o homem e Deus não o encontrou mais. E a palavra fala que assim Deus o chamou, né? Deus o chamou. Mas para quê? Se Deus toda vez vinha para um relacionamento, por que é que eu vou entender de forma diferente? Então significa que quando Deus chamou o homem naquele momento, ele chamou com o intuito de se relacionar. Então nós precisamos entender que o chamado de Deus não é para ir fazer algum serviço, não é para ir pregar o evangelho, não é para ir, ou seja, não tem nada a ver com ir, mas para estar com Ele. Então quando Deus nos chama, Ele nos chama para estar com Ele. Então grave isso bem na sua cabeça. Deus não lhe chamou para algo, Deus lhe chamou para você estar com Ele. O chamado de Deus é para nós estarmos com Ele. Quando você olha, até mesmo dentro do contexto da grande comissão, antes mesmo de Jesus dizer assim, ide e pregai o evangelho, a palavra fala que eles estavam sentados à mesa. E é interessante que em Marcos capítulo 16, no verso 14, exatamente versículos antes de Jesus direcionar aos discípulos ir e pregar o evangelho, no verso 14 a palavra vai dizer que Jesus estava com seus discípulos à mesa. E exatamente esse lugar de estar à mesa se chama um lugar de relacionamento. Eles estavam juntos, eles estavam tendo um relacionamento. Antes de Jesus dizer ide, Jesus chamou eles para um relacionamento, para depois daí então ele dizer assim, agora cumpra uma missão. Nós entendemos que ide não é o chamado, mas ide é uma missão. Então você foi comissionado, você tem uma missão de ir pregar o evangelho, mas o seu chamado é para estar com Ele. Então que isso fique gravado no seu coração, né, que o seu chamado, e eu repito, é para estar com Ele. Quero ler também com vocês o texto de Mateus capítulo 28, no verso 18, que ele diz assim, Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que, da mesma forma de Marcos, onde houve um relacionamento antes de uma ordenança, da mesma forma foi em Mateus. O próprio Jesus, antes mesmo de direcionar, de dar uma missão aos seus discípulos, ele chamou para estar à mesa. Ou seja, antes de qualquer ordenança, de qualquer missão, Deus lhe chama para Ele. Então, logo antes de você ir, você precisa estar com Ele. Então, o chamado e primordial é para você vir e estar com Ele. Depois Ele lhe entrega uma missão. Ou seja, não existe nenhum soldado que recebe uma missão sem antes ser convocado pela junta militar. Então, da mesma forma é com Cristo, com relação à nossa missão. Deus, por meio da pessoa de Cristo, nos chama para o relacionamento, nos faz a convocação, daí então Ele nos entrega uma missão. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário e por meio dos comentários nós vamos ter um diálogo a mais, né? Eu vou poder saber, você vai poder me dar um feedback e a gente vai poder manter esse contato. Então, obrigado por você ter ficado até aqui e valeu e até o próximo vídeo.